Gostaria também de deixar em evidência a expressão amor de Cristo, amor do Senhor. Nós estamos utilizando essa expressão ao longo deste culto, não é à toa, não é sem motivo, não é sem razão. É porque este é o tema dessa noite. O amor do Senhor, o amor de Cristo, o amor de Deus em relação à sua igreja, em relação aos seus filhos. Eu gostaria que você tivesse isso em mente enquanto trabalharmos com os textos que aqui teremos diante de nós. Nós temos aqui Jó, capítulo 31, os versos 35 a 37, que diz o seguinte: tomara eu tivesse quem me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que a levaria sobre o meu ombro, atalaria sobre mim como coroa, mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, como príncipe me chegaria a ele. Até aí. O que Davi, ou melhor dizendo, que Jó está colocando aqui, meus irmãos, é o final de um momento difícil que ele passa. Nós vamos chegar a esse ponto em determinado momento aqui da minha fala, mas eu adianto que há um estágio no relacionamento com Deus, onde ele diz: Senhor, não há nada na minha vida que leve à conclusão de que essas coisas de fato deveriam estar acontecendo. As coisas caminham de mal a pior, mas a minha vida é uma vida reta. Por que essas coisas estão acontecendo? É isso que Jó está colocando aqui, no final do capítulo 31. Observe, através, meus irmãos, da história de Jó, eu entendo que Deus vai ensinar a sua igreja pelo menos duas lições importantíssimas. A história toda de Jó, o livro todo de Jó vai trazer isso como lições que devemos guardar no nosso coração. Primeira lição, que o genuíno amor por Deus é maior do que qualquer outro amor. O genuíno amor por Deus deve ser maior do que qualquer outro amor. E de fato é. Amor à família, amor a si próprio, amor aos bens materiais, amores legítimos. Mas o amor a Deus é um amor que está acima de qualquer um desses. Essa é a primeira lição que Jó nos ensina. Segunda lição, que a genuína fé, ou seja, a confiança em Deus, ela sempre vence. A fé, sinônimo de confiança no Senhor, sempre vence. Então, duas lições básicas aqui no livro de Jó. O amor a Deus é um amor que está acima de qualquer outro amor. E segundo, a fé, a confiança no Senhor sempre vai vencer. Veja, o texto bíblico de hoje, que na verdade não é apenas este, nós teríamos aqui vários: Jó capítulo 4, Jó capítulo 8, Jó capítulo 11, Jó capítulo 23 e finalmente o 31. Eu li apenas o último. Nós passaremos por todos eles ainda que muito brevemente. Mas esses textos todos, meus irmãos, vai estimular a igreja a que quando a fé estiver por um fio, sendo abalada até o osso, Deus deve ser lembrado nesse instante como aquele que ama sempre. Lembram-se da música que nós acabamos de ouvir, dessa expressão que o tempo todo está sendo colocada ao longo deste culto: o amor de Deus. Essa é a primeira coisa, que quando a fé está sendo extremamente provada, a primeira coisa que eu e você precisamos lembrar é que Deus ama, e ama sempre. Segunda coisa, que Ele jamais desampara. E terceira coisa, que Ele sempre cumpre as suas promessas. Eu queria que vocês observassem que todos esses três elementos fazem parte das boas notícias dadas pelo Evangelho, que precisam ficar definitivamente guardadas no nosso coração. Deus sempre ama, Deus jamais desampara e Deus sempre cumpre as suas
para a história de Jó. Vamos tentar lembrar parte do início da história de Jó. Jó, depois de perder tudo, ele recebe a visita de 3 amigos. Eu queria que você grifasse isso: 3 amigos. Esses 3 amigos, durante uma semana, permanecem em silêncio quando vai ao encontro ali do seu amigo Jó. Em silêncio. Nós encontramos isso, se você puder ir comigo, ali no início do livro, no capítulo 2, versículo final. Diz lá que eles se sentaram na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma. Uma semana em silêncio. Aí entramos no capítulo 3. Eu queria que você observasse o seguinte: no capítulo 3, meus irmãos, Jó então rompe o silêncio. E sabe o que Jó faz? Olha para mim, Jó deseja morte. Em determinado momento, aqui no capítulo 3, o texto utiliza essa expressão. Jó vai utilizar a expressão aborto. Uma expressão, inclusive, que nas redes sociais hoje, de certa forma, está até censurada. Não se pode escrever essa palavra. Aborto. E Jó diz: antes, ele diz isso em outras palavras, antes eu tivesse sido abortado. Por conta daquilo que eu estou vivendo hoje, o meu desejo era nem ter vindo à luz. E eu queria que você, se você estiver aí no capítulo 3 comigo, você observasse o que ele diz ali no verso 25 e 26, que me parece resume o momento em que Jó está vivendo. Ele diz: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Eu não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me veio grande perturbação. Quando ele pensa em dormir, ele não consegue dormir. Quando ele pensa em repousar, tem algum momento de sossego, o sossego não vem, e além disso, algo vai acontecendo, se sobrepõe às dificuldades que já existem. Eu não sei o que está acontecendo com você hoje, eu não sei a sua realidade, eu sei da minha. Eu não sei por completo aquilo que é a sua história hoje, mas eu quero te lembrar que Jó viveu situações dificílimas, talvez inimagináveis para nós. Jó, então, aqui no capítulo 3 nós temos essa realidade dele. E nós temos então esses 3 amigos que fazem essa visita e que por uma semana ficam em silêncio. Jó então rompe o silêncio e faz essas colocações no capítulo 3. Capítulo 4 então, até o capítulo 11, nós vamos ter agora aqui algumas falas dos 3 amigos que estão ali visitando aquele. E eles começam então a expor aquilo, olha só, aquilo que eles pensam a respeito do quadro que está diante deles, concretizado ali no episódio de Jó, na figura de Jó, naquele momento. Eles vão dizer o que eles pensam sobre aquilo. 3 amigos. O primeiro deles, que vai se reportar a Jó, é um homem chamado Elifaz. Elifaz, é assim mesmo o nome dele. Os capítulos 4 e 5 mostram aquilo que este homem está dizendo. Nós não vamos, evidentemente, ler todo o texto aqui, mas eu queria que você soubesse disso. Ele possivelmente era o mais velho dos 3, o homem mais experiente ali, e por conta disso, possivelmente ele já tinha uma resposta pronta para aquela situação. E a resposta que ele faz, o nome dele, ele faz, a resposta que esse homem tem é exatamente essa: que o que estava ocorrendo ali com Jó era fruto, era consequência de todos os pecados que ele tinha cometido, todas as indisciplinas de Jó. Então a razão de todo aquele sofrimento era porque Jó era um homem pecador, e ele estava sofrendo as consequências dos pecados dele, dos erros dele, das falhas dele, das transgressões dele. Essa era a visão que ele tinha. O primeiro amigo mais experiente tinha daquela situação. O
capítulo 4, versículo 8, parte do versículo nós encontramos lá o seguinte, ele faz dizendo isso: os que lavram a iniquidade semeiam o mal, isso mesmo eles cegam, ou seja, eles colhem. A ideia deste homem aqui chamado Elifaz é exatamente aquela que nós temos hoje: quem planta o mal vai colher o mal, quem planta o ódio vai colher o ódio, e assim por diante. Essa é a ideia: plantou, colheu. E esse é o raciocínio do primeiro amigo que expõe aquilo que está enxergando para Jó. O problema aqui, meus irmãos, é que ele afirma isso a partir da sua experiência pessoal. Porque no mesmo versículo 8, lá no finalzinho, ele diz o seguinte, no finalzinho do versículo 8: segundo eu tenho visto, segundo eu tenho visto. O que nós temos aqui, meus irmãos, é uma verdade, mas nesse caso aqui, fruto da experiência pessoal daquele homem. Todos nós sabemos que uma verdade é positiva, mas meia verdade é uma mentira inteira. E o que está acontecendo aqui é exatamente isso. O que ocorre é que, a despeito de Elifaz ter dito uma verdade, não era toda a verdade. Esse é o ponto. E esse é um grande erro que muitos crentes muitas vezes cometem até hoje. Eu vou dar um exemplo aqui. Muitos tentam por vezes consolar pessoas contando as suas experiências pessoais, correndo o risco de ouvirem o seguinte: olha, essa é a sua experiência, mas não é a minha. O que você está vivendo, ótimo, mas não é a minha experiência. O que serviu para você não está servindo para mim. Vários textos, meus irmãos, apontam de fato para o consolo, para o fortalecimento, para a instrução da palavra. Portanto, o consolo que vem da parte do Senhor de fato é aquilo que está nas Escrituras Sagradas. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras, diz vários textos das Escrituras Sagradas. Portanto, a lição aqui é essa: não basta ter boa intenção no falar, é preciso fidelidade às Escrituras. O que possivelmente estava, talvez de maneira inconsciente, faltando aquele primeiro amigo. Expondo, sim, uma verdade, às vezes algo que se plantou de uma equivocada vai colher problemas também. Mas não era esse o caso aqui de Jó, não era o caso de Jó. Segundo amigo, Bildade, ainda no capítulo 8, agora no capítulo 8, melhor dizendo. Este segundo amigo vai acusá-lo de estar sendo injusto e desleal com Deus. Injusto e desleal com Deus. Bildade, então, faz uma pergunta dura aqui. Porventura Deus perverteria, melhor dizendo, está lá no capítulo 8, versos 3 e 4, parte desses versículos. Perverteria Deus o direito ou a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na sua transgressão. Bildade, então, agora tem uma outra visão. Jó, segundo Bildade, estava sendo injusto com Deus, desleal com Deus. Deus tinha sido tão bom com ele. Deus tinha sido tão misericordioso com Jó, e Jó estava dizendo algumas coisas que não eram justas, não eram corretas, não necessariamente pecando, mas o comportamento, a reação de Jó não estava sendo correta, segundo a visão desse segundo amigo. Depois ele ainda vai sugerir que Jó considere a experiência dos seus antepassados para aceitar que tudo aquilo que estava sofrendo era consequência agora sim dos seus pecados. Lá no capítulo 8, versos 8 a 10, ele fala sobre isso, especialmente no versículo 8, ele diz o seguinte: pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais. É como se Bildade dissesse a Jó: olha para o seu passado, olha para os seus pais, para os seus avós, veja a sua família toda, utilizando talvez um argumento contemporâneo dos nossos dias. Olha para a sua família, todos eram crentes, seus pais eram crentes,
seus avós eram cristãos, todos muito fiéis. Veja, eles eram fiéis, eles eram leais, eles eram pessoas justas diante do Senhor. Jamais eles diriam aquilo que você está dizendo hoje, por conta do sofrimento que você está passando. Eles jamais diriam isso. Olhe para a sua história. É verdade, meus irmãos, que Deus é justo e correto em tudo que faz. E Ele quer isso, que as experiências dos mais velhos sejam consideradas. Mas, novamente, isso não é toda a verdade. Porque, de fato, essa não era a realidade de Jó. Deus tem outras qualidades, além da justiça e as experiências, entre aspas aqui, meus irmãos, de cada pessoa, por serem experiências singulares, absolutamente particulares, podem servir sim de referência, não há dúvida, mas nunca de padrão absoluto. E mais uma vez nós temos a mesma lição. Não basta ter boa intenção de falar, é preciso fidelidade às Escrituras. E finalmente nós chegamos então ao terceiro amigo. Estamos ainda entre o capítulo 4 e o capítulo 11, e agora chegamos no capítulo 11. Zofar era o terceiro amigo e possivelmente o mais jovem de todos, o menos experiente. E interessantemente, o que era menos experiente é o mais rude com Jó. Ele não admite, Zofar, ele não admite que Jó quisesse ainda manter em pé a sua integridade. Ele não admite de maneira nenhuma. Ele diz lá no capítulo 11, versos 2 e 3, fazendo alguns cortes aqui, ele diz o seguinte, Zofar dizendo a Jó: não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão o tagarela aqui é Jó, se o caso de as suas parolas seria o caso de as tuas parolas fazerem calar os homens, e zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Em outras palavras, Zofar está dizendo a Jó: Jó, cale a boca. Você está falando só besteira, Jó? Você está um tagarela e falando coisa que não deve? Fique quieto. Ninguém vai calar esse homem. Ninguém vai fechar a boca de Jó. Zofar parece ter esquecido que ele estava ali para consolar um amigo. Agora olhe para mim. Essa foi a maneira com a qual aqueles amigos de Jó trataram aquela situação. Na verdade, sem saber, eles estavam sendo porta-vozes do diabo. Eles estavam sendo pedra de tropeço para Jó. Eles tinham boa intenção, é verdade. No entanto, eles estavam destruindo a fé de Jó, estavam atrapalhando a vida de Jó, o relacionamento dele com o Senhor, estavam desanimando a Jó. Era exatamente isso que estava ocorrendo ali. Sim, esses amigos sinceros e honestos, é verdade, eles realmente acreditavam que a vida é como um sistema de engrenagem, aquele sistema de causa e efeito. Fez isso, a consequência será aquela. Produziu isso, a consequência será isso. No entanto, eu queria que você se lembrasse disso. Deus está muito acima da lógica humana e da nossa compreensão. Para aqueles três amigos, e eram amigos sinceros, havia boa intenção neles, como estou enfatizando aqui, mas a lógica deles era uma lógica humana extremamente limitada, exatamente como a minha e possivelmente como a sua, como a nossa. Eu vou dizer algo aqui que possivelmente você já ouviu dezenas de vezes. Em quantas ocasiões nós já tentamos colocar Deus dentro de uma caixinha, entendendo e esperando que Deus se encaixe literalmente naquilo que a gente acredita que é e que deve ser. Mas Deus não se limita a isso.
Deus não se limita às nossas limitações. Deus é muito maior do que isso. Deus não pode ser compreendido plenamente. E Jó reconhece isso. Quando você vai lá, depois para o capítulo 36, versículo 26, Jó diz assim: eis que Deus é grande e não podemos compreender. Deus é grande e não podemos compreender. Conscientes, meus irmãos, que é impossível entender todas as ações divinas, eu quero aqui voltar, ainda que de maneira extremamente objetiva, para a história precisa de Jó agora, caminhando entre os capítulos 23 até o 31, caminhando rapidamente, entre os capítulos 23 até o 31. Veja, Jó, ele não estava entendendo absolutamente nada do que estava ocorrendo com ele, nada, ele não estava entendendo. Os seus terríveis sofrimentos eram um mistério para ele. Lembram-se daquilo que nós lemos lá no capítulo 3, versos 25 e 26? Vou reler, ele diz lá: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece, eu não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Essa é a realidade de Jó. Ele preferia não estar vivendo naquele momento, naquela hora, naquele instante, naquela parte da história da vida dele. Agora ele tem 3 amigos que dizem coisas para ele que ele entende que não são adequadas para a realidade dele. Ele tinha consciência de que ele era um homem reto, íntegro e temente a Deus. Olhe para mim, quem é que diz isso a respeito desse homem? O próprio Deus, lá no capítulo 1. Jó era um homem reto, íntegro e temente a Deus. Ele era assim. Não havia razão para que aquelas coisas de fato estivessem acontecendo com ele. Ele havia perdido família, ele havia perdido todos os seus bens materiais, agora ele havia perdido a saúde, ele não tinha absolutamente mais nada, era um homem arrasado na vida. Ele não entendia o que estava acontecendo. Daí nos capítulos 12 a 31, vou mostrar um homem agora tentando se equilibrar nessas duas linhas, nessas duas formas. Entre continuar a crer e abandonar a fé. Ele tenta se equilibrar nisso. Continuar a crer ou abandonar a fé de Deus. Agora veja, talvez, nossa pastor, mas isso não é possível na vida de um crente. Ah, não? Eu não tenho tempo aqui para dar meu testemunho. Mas eu pensei isso, não apenas uma vez, mas algumas vezes. Eu já disse aqui, quando eu ainda morava em Itanhaém, andando ali na linha de trem naquela época circulava lá, vinha até hoje, andando por ali nos trilhos do trem, e eu pensei em 2 coisas, diante de uma crise existencial profunda. A primeira coisa é, eu não quero mais viver. E a segunda coisa, eu não quero saber mais de Deus. Eu comprei uma passagem, vim até Tatuí. Meu pai passou aqui em Tatuí e disse: pai, eu não quero mais ser crente. Eu não quero mais esse negócio de crente. Já converti. Jó está vivendo essa crise entre continuar a crer em Deus e abandonar a fé. Jó caminha em direção ao fundo do poço na relação com Deus. Os capítulos 23 a 31 mostram isso. Mostram Jó sentindo pena de si mesmo, desencorajado, depressivo, se tornando um homem duro, crítico, e agora então pedindo justiça a Deus, exigindo justiça de Deus. No capítulo 23, especificamente, meus irmãos, nós temos o seguinte: Jó descarrega a sua ira e emoções. A gente não vai ler o capítulo 23 aqui, mas eu queria que você estivesse atento a isso. No capítulo 23, Jó está descarregando a sua ira e as suas emoções diante do Senhor e na presença daqueles amigos. Ele está angustiado com as seguintes perguntas: quem é Deus? Por que Ele não impede a maldade dos homens maus? Por que Deus permite o sofrimento para tanta gente que o ama? Gente que já entregou a sua vida a Ele, gente que obedece os seus mandamentos, gente que dá bom testemunho de vida. Por que Deus permite o sofrimento para essas pessoas?
Ele quer entender o que está acontecendo, então ele apresenta a sua queixa. Lá no capítulo 23, versículo 2, Jó diz assim: a minha queixa é de um revoltado. A expressão é exatamente essa, de um revoltado. Ele está nessas condições diante do Senhor. E junto com a queixa, ele vai apresentar a sua defesa, uma lista de ações que, segundo Jó, deveriam ser levadas em consideração. Capítulo 23, do 10 ao 17, especialmente os versos 11 e 12, num corte que eu faço aqui, Jó diz o seguinte: se Deus me provasse, sairia eu como ouro. Vou repetir. Jó diz: se Deus me provasse, eu sairia como ouro. O que Jó está dizendo? Jó está dizendo o seguinte: ora, eu sou um homem reto, eu sou um homem íntegro, eu sou um homem temente ao Senhor. Se o Senhor me provar, se o Senhor fizer uma avaliação comigo na minha vida, o Senhor vai ver que eu não sou merecedor desse sofrimento. Eu não mereço nada disso. Por que isso está acontecendo? Eu tenho feito tudo que o Senhor quer que eu faça. Eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Por que todas essas coisas estão acontecendo? Olhando esse cenário, meus irmãos, eu entendo que nós precisamos admitir que muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós fazemos a mesma coisa que Jó. Quando a gente faz perguntas do tipo: por que o Senhor me deu este fardo para eu carregar? Ou então, por que o Senhor não tira essa tristeza do meu coração? Quantas vezes a gente faz perguntas assim? Agora veja, capítulo 31, vamos para lá. Os versos 1 a 34, nós temos lá Jó agora convencido da sua própria justiça e da sua inocência. Jó está convencido absolutamente disso, de que ele é um homem justo, de que ele é inocente em tudo aquilo. Agora eu queria que você observasse o seguinte: apesar disso, apesar de toda a sua retidão e toda a sua integridade, e Jó tinha razão nisso, olhe para mim aqui, Jó tinha razão nisso, em se autoavaliar assim. Entretanto, direito de questionar o governo de Deus. Jó permanecia sendo vaso e Deus permanecia sendo oleiro. Jó permanecia sendo vaso. Estou utilizando a expressão bíblica aqui. E Deus permanecia sendo oleiro. Ele era um homem reto, ele era um homem íntegro, ele era um homem muito parecido com você. Gente boa, a gente faz tudo certinho, mas ele não tinha, por causa disso, o direito de questionar Deus, porque que Deus estava fazendo aquilo com ele, ou permitindo aquilo. Eu queria que você guardasse isso. Deus te ama. Lembra-se da expressão amor de Deus? Deus te ama, e por causa deste amor, Ele se comprometeu a estar contigo sempre, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Onde é que essas palavras são ditas, meus irmãos? Uma cerimônia de casamento, não é isso? Quando duas pessoas se comprometem uma com a outra a estarem juntas em qualquer circunstância. Agora veja, humanamente falando, muitas vezes existem falhas nessas promessas. Agora, Deus não falha. Deus vai estar com você em todos os instantes, sejam eles quais forem, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Deus estará com você o tempo todo. Agora, se Ele prometeu isso, Ele cumpre essa promessa. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender do que Ele diz. Ele cumpre. Os versos 35 a 40, eu termino aqui, do capítulo 31, nós vamos observar ali a arrogância, orgulho e presunção que estão marcando as últimas palavras de Jó. Neste capítulo, neste momento, o livro não termina, vai terminar lá no capítulo 40, mas a esta altura do livro, e a esta altura da história de Jó, o que Jó revela aqui: arrogância, orgulho e presunção.
Versículo 35, lá no finalzinho, Jó diz assim: que o Todo-Poderoso me atenda. Que o Todo-Poderoso me atenda. O que Jó está dizendo em outras palavras? Deus tem que fazer aquilo que eu quero. Deus tem que fazer aquilo que eu desejo. Que Ele me atenda. Que Ele faça aquilo que eu estou dizendo. Versos 35, 36 e 37, trechos desses versículos, Jó diz o seguinte ali: que o meu adversário escreva a sua acusação, por certo que a levaria sobre o meu ombro, mostrar-lhe-ia o número dos meus passos. Jó está dizendo: ainda que me acusem, não vou conseguir nada. Jó quer por todos os meios provar que ele é um homem justo. Entretanto, a sua fé, e esse é o X da questão aqui, a sua fé estava sendo abalada, estava sendo estremecida, ele estava fragilizado no seu relacionamento com Deus. Ouça isso. Os seus amigos, aqueles 3 amigos honestos, sinceros, chegados de Jó, ainda que de maneira inconsciente, sem perceber, eles tinham conseguido deixar a mente de Jó absolutamente confusa. E agora Jó estava acreditando que ele precisava provar para todo mundo, inclusive para Deus, que ele era uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra. Ele precisava provar isso para Deus. O que Jó havia se esquecido? Jó havia se esquecido do amor de Deus por ele. Jó havia se esquecido do amor de Deus por ele. Eu quero concluir agora, meus irmãos. Jó, ele não estava entendendo. Ele não havia entendido por que todas aquelas coisas estavam acontecendo ali até aquele momento. Ele não havia entendido. Mas no final, Deus vai lembrá-lo de 2 coisas importantíssimas. Primeira vez, Deus vai lembrar que ele era filho dele. E eu queria que você se lembrasse disso. Olhe para mim, olhe para mim. Você é filho. Você não é sobrinho, nem neto, não. Você nem é um grande amigo. Você é filho. E a segunda coisa que no final, depois desses episódios todos, Jó vai ser lembrado que Deus o amava com um amor absolutamente profundo. A história de Jó não termina. A história de Jó não termina. A Bíblia nos chama, portanto, a Deus. A Bíblia nos chama para descansar em Deus, para descansar nas suas promessas. A Bíblia nos chama para isso. Jó perdeu tudo. Quanta gente tem perdido aquilo que até aqui. Tem perdido coisas valiosas. Tem sofrido por causa disso. Mas eu queria que você se lembrasse, não se esquecesse disso. Deus não deixa de amar você. Deus não deixa de amparar você. Deus continua a te amar eternamente. A Bíblia nos chama a crer naquilo que Deus diz. Portanto, 2 coisas. Não se torture por respostas que você não consegue ter. Existem perguntas que você não encontra respostas. Observe, Deus nunca prometeu responder todas as suas perguntas. Deus nunca prometeu isso. Então não se torture. E por último, creia no amor e nos cuidados que Ele tem por você. Se baseie nisso e ande com essa verdade. Ainda que a terra trema, ainda que tudo se abale,
ainda que a sua fé se fragilize, não se esqueça do amor de Deus. Não se esqueça que você é filho. Não se esqueça que o amor de Deus é eterno. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça guardar essas verdades.